Hoje nós estaremos falando nos princípios de uma grande fé. Aliás, a fé em todos os tempos talvez não tenha sido tão importante quanto é hoje. Então, Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, diz a palavra sagrada: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Obrigado pela tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Somos apenas um instrumento de Ti, da Tua palavra. Esteja nessa manhã, Senhor, suprindo as nossas necessidades espirituais. Esteja, Senhor, falando a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Ouvir de Ti. Senhor, usa-me nesse momento para a vida da Tua igreja, das ovelhas que aqui estão, e para a minha vida também, acima de tudo. Perdoa-nos, Deus, falhas, pecados, pois Tua palavra também declara: onde abundou o pecado, superabundou, transbordou a Tua graça. E muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu nos concede, que possamos deixar o tempo com a nossa fé em dia, com as nossas forças refeitas, descansando totalmente, completamente em Ti. E a igreja de Jesus diz: Amém. Podeis assentar. Acredito que você já tenha ouvido algumas pregações, com certeza nesse texto. É um texto emblemático se nós considerarmos a conduta de Jesus. Eu creio que pela primeira vez, Jesus está ignorando uma pessoa. E ao dialogar com essa pessoa, dá uma resposta muito dura. É interessante buscarmos então mergulhar nas entrelinhas do texto, do contexto, né? Uma vez que nós vemos a personalidade de Jesus sempre atencioso, amoroso, mas vemos Jesus também passar a mão num chicote e entrar no templo, sair derrubando as mesas, chicoteando. Talvez se estivéssemos naquele momento ali, diríamos: não estou reconhecendo o mestre. Mestre está um pouco nervoso. Mas quando a palavra diz que ele se esvaziou da glória e desceu à terra, quando a palavra de Deus na doutrina evangélica nos revela o seu momento humano, e como humanos nós vivemos momentos também assim, por isso que a palavra nos ensina a vigiar e orar, vigiar nossas palavras, vigiar nossa conduta, o nosso comportamento. É uma vigilância 24 horas por dia.
Até porque Deus nos fez, sempre digo isso, com um sistema nervoso, todos têm. E a palavra então nos orientando, fala, só não permita que esse teu nervosismo, que essa tua maneira explosiva de ser, essa tua conduta sanguínea, não pode sobrepor ao pôr do sol. É necessário que com isso nós possamos resolver sempre situações como essas dentro do dia. Não vamos carregar isso para o dia de amanhã. Até porque, se isso acontecer, o prejuízo maior será nosso. Daí que surgem tantas outras situações variáveis ao organismo humano, falando fisicamente. Então, há necessidade de nós estarmos pensando muito bem em situações assim. E quando eu vejo essa mulher, eu viajo para os dias atuais, numa sociedade hoje considerada contemporânea, uma sociedade onde as mulheres têm sido verdadeiras heroínas. Mulheres que hoje na nossa sociedade assumem responsabilidades que na verdade não são delas. Até porque lá no Gênesis Deus foi muito bem claro, estabeleceu o papel do homem e o papel da mulher. O Senhor disse, olha só, eu procurei aí, não achei nada, ninguém que pudesse estar ao teu lado, então farei a mulher e ela será a sua auxiliadora, ajudadora. Só que com o avançar do tempo, aquelas pessoas que não conhecem verdades bíblicas, a sociedade está um pouco de cabeça para baixo, e eu vejo nessa sociedade mulheres assumindo papéis que são dos homens, mulheres que estão sustentando seus lares, suas casas, mulheres que estão assumindo obrigações que não são suas, muitas vezes protagonista na criação dos filhos, no sustento da casa, e muitas vezes sem reconhecimento. Eu creio que o que mais machuca e fere é a falta de reconhecimento. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na TV onde o esposo tinha perdido o emprego e a mulher estava trabalhando. E nesse depoimento ela dizia, olha, eu estou tranquila, estou bem, porque quando eu chego em casa, meu marido já arrumou a casa, colocou os filhos para a escola, foi buscá-los na escola, meu marido fez aí o almoço, a janta, então eu chego para descansar. Essa mulher viu no esposo um reconhecimento. Até porque os dias avançaram, e como dizem por aí hoje, os dias são outros. Há uma luta, evidentemente, nesse sentido de sobrevivência. E quando eu olho esse texto, eu vejo uma mulher parecida, porque essa mulher, a Bíblia não declara se ela era casada ou não, ela tinha uma filha. Naquele momento, provavelmente, de grande choro, talvez ainda sem conhecer algo parecido, mas provavelmente depressiva. E essa mulher cananeia, ela é oriunda de uma nação amaldiçoada. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 9, 22, 23, os cananeus tiveram como ancestral o filho de Noé, chamado Cã. Eram totalmente idólatras. Deus não aceita idolatria de jeito nenhum. E essa nação foi amaldiçoada por ter zombado da nudez de seu pai. Cã, ele vai zombar da nudez do pai e o pai vai amaldiçoá-lo.
E, portanto, havia uma animosidade, uma rixa entre os judeus e os cananeus, porque os judeus então julgavam os cananeus totalmente imundos. Recentemente, a arqueologia, que é a ciência que estuda os costumes, as culturas, fazem coletas, escavações, vocês sabem como eles trabalham, e recentemente eles encontraram desenhos com homens com cabeças de cão. E segundo alguns estudiosos, Deus cão era uma divindade egípcia e eles adoravam esse Deus, e os judeus usavam. Daí a tentativa de nós compreendermos por que Jesus fala dos cachorrinhos e chama essa mulher de cadela. Expressão que hoje certamente seria uma agressão. Segundo alguns estudiosos, então, Jesus estava se valendo de uma situação da tradição. Outros vão dizer, pelos estudos também feitos, que os cães naquela época eram animais praticamente selvagens, eles não eram dóceis e nem domésticos como vemos hoje. E depois de muito tempo, alguns foram domesticados. Por isso que Jesus usa a expressão no grego kunarion, que significa cachorrinhos. Dá aquela sensação, aquela ideia de um animalzinho doméstico. Independentemente das teorias que possam vir, nós olhamos então para essa mulher, porque o comportamento de Jesus ele não foi idêntico a tantos outros. E essa mulher ela vai ser o grande foco. E ela tinha um problema. Pastor, até aí morreu Neves, porque todo mundo tem problema. É verdade. Mas só que o problema dessa mulher atingia a vida da filha, do filho. Quando minhas filhas nasceram, eu trabalhava viajando, eu não tive a oportunidade praticamente de vê-las crescer. E todo sentimento que eu gostaria de ter nesse momento de vê-las crescendo, eu estou tendo com meu netinho. Porque eu estou tendo tempo de vê-lo crescer. E eu desenvolvo, eu creio que isso seja muito natural, eu desenvolvi por ele um amor tão grande, que o dia que eu vejo, eu sinto falta. E eu acredito que isso é nosso, principalmente o crente em Jesus, porque nós compreendemos o que significa amar. Até porque, se nós não aprendemos esse significado, já estamos há algum tempo servindo Jesus, e a Bíblia diz que Ele é o quê? Amor. Agora você transporta isso para a vida de uma mulher. Há milhares de anos atrás, onde não se tinha a medicina que nós temos hoje, plano de saúde, hospitais. O desespero dessa mulher em relação à filha que já estava praticamente morrendo. Então ela teve um grande problema. Um problema que ela precisava resolver. E aí que nós chegamos ao X da questão. A aprender nos dias de hoje a resolver os nossos problemas. A lutar com os nossos problemas. A primeira coisa que nós podemos ver na conduta dessa mulher é que ela não potencializou o seu problema. Não potencializou o seu problema. Ela foi buscar uma solução.
Ela sai de um país para o outro praticamente. Ela sai de uma nação para o outro. Veja o amor inserido numa mãe. Ela não perdeu passos, ela não ficou, poxa, mas eu vou ter que andar 200 quilômetros, eu vou ter que ir daqui a quase a Campos dos Goitacazes andando para resolver o problema da minha filha. Ela não pensou nisso, ela botou o pé na estrada, ela não ficou potencializando o problema e dizendo, puxa, é vida ou morte, infelizmente não tem jeito, eu não sei o que fazer, e iniciar um choro convulsivo que impedisse ela de agir. Apóstolo Paulo caminhou quase 16 mil quilômetros. Você tem ideia do que é isso? Desde o dia em que ele se converte até o dia em que ele é decapitado em Roma. 30 anos se passaram e Paulo caminhando a pé. Hoje nós temos os nossos carrinhos, né? Hoje melhorou até porque o Uber é mais barato que o táxi. Às vezes eu olho e faço a conta, falo, poxa, é melhor ir de Uber, né? E Paulo caminhou 16 mil quilômetros ao longo da vida falando de Cristo. Isso me envergonha. E eu peço perdão a Deus. Me envergonha. Porque não importa, por mais que façamos, sempre vai estar faltando algo. O mínimo de esforço, o mínimo de entendimento, vai estar faltando. Então, quando eu chego à presença de Deus em oração, eu chego sempre envergonhado. Eu falo, Senhor, eu fico imaginando naquele grande dia, você abençoando Paulo, entregando a ele o galardão. Que coisa linda, vai ser algo estupendo. Essa mulher, ela saiu da sua nação, ela foi em direção a uma nação sem saber o que poderia acontecer, porque ela sabia muito bem que ela era considerada como cananeia, inimiga dos judeus. Ela vai passar por essas situações, ela vai viver esses momentos, porque lá em Marcos capítulo 7, verso 29, quando Jesus está diante dela, o que Jesus tinha feito? Jesus estava cansado. O pessoal tem essa ideia, descanso só no céu. Eu já vi colega dizer isso, aqui é muito trabalho, descanso só no céu. Falei, então manda brasa, meu. Infarta aí. Chegar no céu, você diz para Jesus, ó, eu acho que eu entendi mal. Você não compreendeu minha palavra, morreu antes da hora, mano. Vem aí, entra aí. Jesus descansou. E ele disse para os discípulos, olha só, eu vou descansar, hein? Vou descansar aqui. É interessante, né? Deus pediu para descansar. Jesus estava na condição extremamente humana, tanto que ele chora, ele sente dor, ele lamenta, um ser humano como outro qualquer. E aí chega essa mulher, eu não sei como é que ela conseguiu, porque os discípulos estavam mantendo uma certa guarda. Jesus falou que ele vai descansar, não quero ninguém incomodando ele. Mas essa mulher, ela tinha um desejo tão profundo, tão grande, de ver a solução para a sua vida, para a sua família, que ela não descansou. Eu fico olhando essas mulheres de Deus hoje, que pagam um preço muito alto para que a sua família seja salva. Nós homens estamos perdendo de 1000-0. Sai por aí ativas trabalhando na obra. Os homens são sempre a minoria, percebeu isso? Não estou desqualificando os homens não, porque eu sou homem também. Estamos constatando um fato. A mulher pelo filho, pela filha que ama, ela faz mais alguma coisa.
O texto nos mostra então uma mulher decidida. E quantas eu tenho visto no nome de Jesus decididas a pagar o preço de oração, sua relação conjugal. E mulheres que estão recorrendo ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então a palavra diz que aquela mulher, ela seguiu em frente. Pergunta: se a filha estava endemoniada, como é que o diabo entrou lá na casa dela? Não é isso que diz o texto? Ela não estava endemoniada? Aí eu te pergunto, alguma coisa aconteceu, alguma brecha surgiu, porque o diabo foi certeiro, ele foi lá dentro da casa dela, pegou a filha e... Pastor, mas isso aconteceu milhares de anos atrás. O diabo, ele é humano? Ele é espírito? Pode acontecer isso no dia de hoje? Pode. Me lembro ainda na minha adolescência, uma vizinha nossa, de parede. Papai falava muito do evangelho para a vizinhança e nesse dia eu vi, ninguém me contou, eu era adolescente. E entrou pelo nosso quintal um senhor correndo de chapéu, Panamá, aquele chapéu que as pessoas da roça usam, antigo. Ele entrou correndo, só que papai não conhecia direito ele estava visitando o filho. Tinha 2 dias só, então não conhecia muito bem. Ele entrou correndo, falou: "Sou o seu Armando?" Aí papai disse: "Sim, sou eu. Meu filho está te chamando com urgência." Ele: "Mas quem é o senhor?" "Sou o pai do fulano." "Ah, tá, o nosso vizinho." Aí ele falou assim: "Tá, eu já estou indo lá." Voltou: "Pai, posso ir junto?" Ele: "Vai pegar tua Bíblia." Eu falei: "Tá." E corri, peguei minha Bíblia também. Fomos nós dois. Quando nós chegamos, que entramos na casa, ela estava quebrando tudo. Quebrando tudo. E o marido já quase 1,90 m de altura. Ela era pequenininha assim, do meu tamanho. Já não estava aguentando segurá-la, porque ele já estava suado. E quando nós chegamos, ele conseguiu soltá-la para o canto assim. Aí ele falou: seu Armando, eu não estou aguentando mais." Papai, na sua humildade, semi-analfabeto, sem curso de especialização, graduação, seja lá o que for. Semi-analfabeto era o meu pai. Mas de uma sabedoria ímpar. E se hoje eu sirvo Jesus, primeiro agradeço a Deus, segundo a Ele, minha mãe. E eu me lembro, papai olhou para aquela mulher e falou assim: "Olha só, em nome de Jesus, você vai largar essa mulher agora." E ela começou a se debater em nome de Jesus. E daqui a pouco ela, caiu. Aí depois foi levantando devagar. Ela: "Ué, mas o que aconteceu?" Eles tinham um garotinho de 3 anos. O garotinho, quando viu aquilo, ficou desesperado. O garotinho pegou o rádio, a primeira coisa que ele viu, e pá! Jogou no chão, quebrou, entrou em desespero. Aí depois nós fomos conversar com ela. Eu era um adolescente. Só fiquei vendo. Aí meu pai falou assim: "Querida, o que está acontecendo? Eu falo do evangelho para vocês, o diabo vai destruir você.
Aí ela confessou, falou, seu Armando, às vezes eu vou à igreja, aí fico um tempo na igreja, aí depois alguém fala comigo sobre isso, aquilo, outro, eu corro lá, vou lá para o outro lado, que vocês sabem muito bem qual é. Aí Jesus iluminou e o papai disse assim, então é isso aí, ó. A senhora está abrindo brechas. O diabo está entrando no seu lar por causa da sua indecisão. O diabo gosta de plantar muitas dúvidas, indecisões. Só que Deus não. Uma vez convicto da fé, é ali que devemos permanecer. Uma vez convicto da nossa responsabilidade diante de Deus, é ali que nós devemos então nos dedicar. O crente não pode ser indeciso. Se as indecisões surgirem, ele tem um álibi, ele tem uma forma de trabalhar, qual é? Levar a presença de Deus, lutar. Deus não te chamou para tirar férias, a nenhum de nós. Deus nos chamou para lutar. Porque a luta vai representar a vitória. E é isso que Deus deseja da sua igreja. Deseja de nós, ou o Jesus que venceu a morte, espera que nós sejamos tão fracassados, uma noiva fracassada, porque ele nos compara a uma noiva, de vestidos rotos, rasgados. Não. Claro que não. O diabo entrou na casa daquela mulher, houve uma brecha nesse sentido. Só que essa mulher, ao compreender, eu não sei se essa mulher passou anos vivendo numa nação idólatra, mas ela deve ter ouvido falar de Jesus e se dirigiu, foi na direção certa de Jesus. E muitas vezes tem aqueles que ouvem falar de Jesus há 10, 15, 20, 30 anos. Vivem numa nação que tem demonstrado o que significa servir a Deus, ter amor por Deus, por Jesus, pela obra, e titubeiam. Não permitem que a sua fé cresça. Aquela mulher, ela vai em direção a Jesus, chorando. São pais que choram pelos filhos. Ela chorava pela filha. Ela vai dizer a Jesus, Senhor, socorre-me. E quantas vezes os nossos lares são atacados pelo inimigo? Não podemos abrir legalidade. Porque se abrir legalidade, o diabo entra, ele começa a destruir as coisas. E Satanás, como ele não pode destruir Deus Pai, ele vai tentar destruir os filhos. Não podemos então abrir essa legalidade. Não podemos começar a permitir situações que desagradam a Deus. E se isso acontecer, temos que pedir a Deus perdão. A palavra de Deus diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Você sabe lá o que é isso? E por justamente, né, se transformar em anjo de luz, ele pode enganar as pessoas. Não pode enganar os santos. Você é santo. Aleluia. Você é separado. Satanás, ele sempre está atrás de alguma situação que muitas vezes, se nós tivermos o discernimento espiritual, nós vamos encarar como um problema temporal, vamos querer agir pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias sabedorias. Portas fechadas que nunca se abrem, sonhos destruídos que nunca aconteceram. E muitas vezes começamos a culpar temporalmente até nós mesmos. Quando Satanás está escondido por trás daquela situação.
Não podemos de forma alguma permitir isso. Temos que sempre, em nome de Jesus, já que a palavra de Deus diz que devemos então vigiar e orar, estar atentos a fechar as legalidades sobre a vida. Jovem, aprenda isso. Ninguém mais do que vocês, nas etapas da vida, tem sonhos. Sonhos de uma excelente profissão. Ganhar um salário bom, decente, né? Para se sustentar. Constituir um lar, uma família. Não é isso? Existem sonhos. Sonhos que Satanás pode frustrar se ele encontrar oportunidade. É por isso que quando os discípulos eles vinham da pescaria, olha que os caras eles eram expert em pescaria, eles eram bons, e eles voltam sem um peixe. Estão lembrados disso? Mas quando Jesus se aproxima, diz assim: não, vocês pegaram peixe? Não, senhor, não pegamos nada. Então volta, lança a rede do lado direito. Eu já falei sobre isso, eu imagino aqui que alguém deve ter dito assim: mas Senhor, de novo, passamos a madrugada toda pescando, já jogamos, só falta jogar a rede para o alto, porque já jogamos em tudo que é canto. Mas eles dizem uma expressão linda, eles falam assim: mas pela tua palavra faz toda a diferença. Muitas vezes você está esmurrando uma porta e ela não se abre. Às vezes você está vivenciando um problema que nunca chega a ter solução. E você às vezes diz: não tem jeito, vou ter que conviver com isso eternamente. No meu trabalho, por exemplo, você pode pensar: todo mundo já foi promovido, menos eu, e eu não falto. Eu sou um sujeito acima de, olha, o meu trabalho, eu ajo assim. Sou 99,999%. A porta está abrindo para os outros, mas a minha não abre. Chegou a hora de você dizer: Senhor, pela tua palavra. Ele é o Deus de todos, é o Deus dos encarcerados. Senhor, pela tua palavra, porque foi isso que Jesus disse para essa mulher. A mulher já tinha interrompido o descanso dele, a mulher deve ter dado um drible nos discípulos, a mulher fez de tudo. E quando ela chega diante de Jesus, ela começa a entabular uma conversa. Jesus ainda agride, digamos assim, né, a termos, porque Jesus vai dizer: o que eu tenho com isso? Eu vim para as ovelhas de Israel, cara, eu não vim para cananeu, idólatra. Era como se Jesus estivesse dizendo: ô Tiago, ô João, vem cá, que história é essa? Eu estou descansando aqui, interrompe meu descanso para atender a cananeia. Uma idólatra. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Talvez se fosse eu, colocava a minha viola no saco e me decepcionei com esse Jesus aí. Faz tudo para todo mundo, agora eu venho lá de longe da outra. Mas aquela mulher, ela sabia o que queria. Ela tinha uma força dentro do coração. Estão lembrados de Gideão? O anjo chega para Gideão. Gideão era um cara covarde. Mas Deus precisava de um líder e não ia mandar nenhum querubim, não. No céu a gente pergunta por quê. Mas ele quer trabalhar. Pastor, você não tem ideia, eu sou um sujeito fraco. Eu quase não oro, eu quase não canto. Às vezes eu xingo um palavrão, chuto o cachorro.
Mas, cara, me lamento muito, ele quer trabalhar contigo. Foi assim com Isaías, xingava pra chuchu. Aí Deus disse, é com você, eu tenho lábios impuros. Ah, tudo bem. Aí Deus resolveu o problema dele. Enviou um anjo, o anjo foi lá. Né? É mais ou menos assim. Chega com Moisés, Senhor, eu sou gago, mas eu quero trabalhar contigo. Gago ou não. Senhor, mandarão, fala bonito. Extremamente verborrágico, camarada convence todo mundo. Eu quero trabalhar contigo, gaguinho. Deus quer trabalhar com você. Aí você diz assim, mas eu não tenho cultura, pastor. Primeira e segunda série, Deus quer trabalhar com você. Pastor, mas eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho um monte de doença no corpo. Deus quer trabalhar com você. Sabe o que eu penso a respeito disso? Você pode ter uma doença terminal. Enquanto Deus usar você, trabalhar com você, você não vai sair dessa terra. É meio parecido com uma ilustração verídica. No seminário a gente aprende que ilustração é a janela do sermão, não é isso, seminaristas? Eu gosto de ilustrações. Mas essa ilustração foi verídica. Algumas ilustrações, como Jesus também utilizava, as parábolas, podemos utilizar hoje também. Nessa ilustração havia uma senhora, estava hospitalizada. E a família dizia, olha, quem quiser vê-la, vai, porque nós não sabemos se ela retorna para casa. A notícia chegou ao pastor, e o pastor se dirigiu ao leito daquela mulher no hospital. E na tentativa de motivá-la, mesmo diante da doença que se agravava a cada dia, ele perguntou para ela, o que você mais gostaria de fazer? Se você deixar esse leito, deixar essa cama, se Deus chegasse para você e dissesse, olha, o que você quer fazer? Fala que eu vou te levantar amanhã dessa cama. E o que você gostaria de fazer? Aquela mulher, em lágrimas, disse, pastor, se Deus me levantasse dessa cama, eu gostaria de ir para a minha igreja, estar na minha igreja, porque muitas vezes eu podia, mas sequer eu ia à reunião das senhoras. Eu tinha muitas vezes tempo e condição, mas eu não ia, pastor. Agora, se Deus me levantasse, eu ia fazer tudo isso. Aí o pastor perguntou, a senhora tem o uniforme das mulheres da igreja? Ela disse, nem isso eu tenho, pastor. Aí ele virou para ela e falou assim, então, manda fazer o uniforme. Ela olhou para ele assim, manda fazer o uniforme. Ela foi fazer o uniforme. Mandou fazer o uniforme. Tiraram as medidas. E agora, pastor? Agora nós vamos orar a Deus para a senhora entrar nesse... Mas, pastor, como isso? Ué, a senhora não fez um pedido, não quer realizar um sonho? Você não está orando de acordo com a vontade de Deus? Os dias começaram a se suceder. Aquela mulher foi motivada primeiro no seu espírito, na sua fé, foi crescendo dentro dela. E o resultado e a verdade é que Deus levantou aquela mulher para que ela pudesse cumprir o seu sonho. Eu acho difícil aquela mulher voltar a ser o que era antes, porque ela estabeleceu com Deus uma aliança. Porque só Ele, ninguém Ele
pode preservar a nossa vida, pode nos dar saúde, pode estabelecer conosco uma aliança, a ponto de dizer, não importa, porque Paulo, segundo alguns estudiosos, o problema, o espinho na carne de Paulo, que até hoje ninguém conseguiu definir, mas alguns estudiosos vão dizer que pelo fato de Paulo escrever com dificuldade, e ele fala sobre isso, a dificuldade, as letras tinham que ser quase garrafais para ele poder escrever e entender, era um problema justamente para quem escrevia, para um escritor, você imagina. Isso é uma teoria, não estou dizendo que foi isso. Mas aí, quando ele ora para Deus tirar o espinho na carne, qual foi a resposta que ele recebeu? A minha graça, ela te basta. A graça tem sido bastante para você? A graça, ela tem te sustentado? A graça, ela tem te abençoado? Imagina essa mulher lutando, e quando nós vemos na sua luta, entendemos alguns princípios. O primeiro princípio que eu vejo lá no versículo 22. Essa mulher, a ousadia que ela teve, a ousadia de aproximar na presença de Deus. O segundo aspecto foi o clamor, a humildade. No versículos 22, 23, 25 e 27. Sem se importar com o que os outros poderiam pensar ou dizer, ela ergue a voz, ela começa a chamar, a gritar por Jesus. O outro princípio foi suportar a indiferença. Eu estou passando essas questões, desses princípios para você, porque essa palavra nos mostra que alcançar uma bênção não é tão simples. Bênção não é já viu a amostra grátis? Às vezes você nem precisa daquele remédio. A bênção, ela está canalizada a um processo onde nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Ou seja, tem que existir vida entre você e Deus e tem que existir vida entre você e os outros. Não foi assim que o Senhor resumiu os mandamentos? E ela vai demonstrar justamente isso, ela vai suportar a indiferença. Às vezes, deixamos a comunhão, deixamos a igreja por coisas pequenas, banais, que são resolvidas na presença de Deus. E justamente essa mulher vai trazer para nós, igreja hoje, a igreja em todos os tempos, algumas lições fundamentais de uma mulher que passou praticamente a vida na idolatria. De uma mulher que não frequentou sinagoga, de uma mulher que não teve escola bíblica dominical, uma mulher que simplesmente ouviu e creu. Uma mulher que sabia mais do que ninguém, talvez até mais que os se chegasse à presença do Rabi, se chegasse à presença desse Deus vivo, ela não sairia de lá como chegou. Alguma coisa aconteceria. Essa é a nossa expectativa quando nós estamos caminhando com Deus. A expectativa do Senhor é que sempre algo de tremendo, de novo, vai acontecer. Eu tenho muitas vezes, por critério, orar quando peço alguma coisa a Deus.
E depois da oração eu começo a rir. Porque eu fico lembrando, tentando imaginar como que Deus vai resolver o meu problema. Que Ele vai resolver, eu sei. Quando eu não sei, de que maneira eu não sei, mas até hoje, a sua palavra tem tido em mim crédito. Tenho pedido algo para Deus e está demorando a beça. Aí na última oração que eu fiz, eu falei, quer saber, Senhor? Vou descansar. Vou descansar. Aquela mulher tocou o coração de Deus porque nada do que era terreno impediu que ela buscasse o Deus vivo. Nada do que passamos ou vivemos nessa terra pode se constituir um muro de separação. Ela vai justamente suportar a indiferença, ela vai persistir no seu pedido, ela não desfaleceu, ela não desanimou, ela não se entregou, ela insistiu, lutou, foi até o fim. Se lembram do cego de Jericó? Uma das questões do cego de Jericó é que quando nós lemos os vernáculos para entender um pouquinho desse episódio, aí a gente pergunta, mas onde é que esse cego demonstrou fé? Ele demonstra fé quando ele joga a capa fora. Ele joga a capa fora. Ele diz, vamos falar com Jesus. Ele pega a capa e joga lá fora. E corre na direção de Jesus. Sabe o que isso significava na época? Para um mendigo naquela época, a capa era a única coisa que ele tinha para protegê-lo. Protegê-lo do frio, protegê-lo do... Jogar uma capa fora é como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou jogando a minha garantia fora. Na ideia dele, porque eu vou chegar na presença de Jesus, algo vai ter que acontecer. Persistiu. Os discípulos ainda diziam, cala a boca, rapaz. Discípulo, hein, irmãos? Tem discípulo que às vezes faz gol contra. Tem discípulo que anda na contramão. Aí tem que levar uma de Jesus para ele entrar na linha. Porque quando eles começaram a parar de gritar, o mestre está indo para Jerusalém, tem muita coisa para fazer lá, oh, fica aí com a tua doença, fica aí com a tua limitação, para de gritar, está enchendo a paciência. Cala a boca vocês aí. Vai lá, manda ele vir aqui que ele está em grande agonia. Eles estavam tentando ajudar da forma errada. Eu até entendo, queriam proteger Jesus. Deixar Jesus tranquilo, coisa e tal, igual essa mulher aqui. Mas estavam agindo de forma errada, pensando que estava agindo certo. Foi preciso a voz de Jesus entrar nesse circuito, dizendo, não, peraí, corre lá, traz ele, está em agonia. Ele larga. Olha a prova de fé. Provavelmente Jesus disse, opa, vem coisa boa aí, hein? O que quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Às vezes nós temos pouca ousadia de pedir algo, porque muitas vezes o nosso próprio interior diz que não vai acontecer. É algo grande demais, e milagre a gente não acredita. Não é verdade? Às vezes nós não estamos afeitos ao milagre, mas o milagre é uma coisa linda. E o que é essa fé que suporta a indiferença, essa fé que é persistente, é essa fé que suporta a provação, desperta milagre. Há uma ilustração interessante. Os pais estavam
2 filhos, um menino e uma menina de 6 anos. E o garotinho estava muito doente. E os pais conversando, o que nós vamos fazer? Não tem plano de saúde. A cirurgia que ele precisa é caríssima. O que nós vamos fazer? Aí a mãe só vejo uma solução, um milagre. A garotinha de 6 anos ouviu isso, tinha uma farmácia na calçada da casa dela. Ela pegou o cofrinho dela de moedinhas, correu em direção à farmácia. E quando chegou na farmácia, o vendedor no balcão olhou para baixo e falou: menina, o que você quer? Aí a garotinha disse: eu quero um milagre. Aí ele olhou para ela e falou assim: mas aqui a gente não vende milagre. Tinha um senhor do lado. Esse senhor falou assim: ô, neném, qual o seu nome? Meu nome é Aninha. Puxa, mas por que você veio aqui buscar um milagre? É porque eu vi meu pai e mamãe conversar. Meu irmãozinho está muito doente, só um milagre. Aí ele falou: e você veio buscar um milagre? Quanto é que você tem no seu cofrinho? 95 centavos. E aquele homem disse: onde você mora? Eu moro ali, pertinho. Eu posso ir com você à sua casa? Pode. Foi e levou aquele senhor. Ele chega lá, se apresenta aos pais, explica o que aconteceu. E os pais dizem: não, é verdade. Ele disse: eu posso ver a criança? Pode, tenha bondade, só pode entrar. Ele olhou, examinou e disse: olha, vocês vão me procurar nesse endereço aqui. Ela foi no dia seguinte, procurou o endereço. Ele era cirurgião pediátrico. E ele faz a cirurgia da criança, caríssima, mas ele assumiu. E no final os pais dizem: a gente não tem dinheiro, doutor. O que a gente vai fazer para pagar? Aí ele vira e olha para a Aninha, pisca para a Aninha e diz: a Aninha já me pagou. O que nós podemos extrair dessa realidade? Extrair de uma ilustração que envolve uma criança. Jesus disse: aquele que não se fizer como uma criança, não vai entrar aonde? E quais são as características fundamentais de uma criança? A criança, ela é verdadeira, ela diz o que tem que dizer. A criança, ela se ilude. A criança, ela tem uma simplicidade. Às vezes adultos não acreditam no milagre, mas uma criança acredita. E aquela mulher, ela vai justamente suportar a dureza da resposta. Jesus, na verdade, sabia até onde podia ir no teste de prova com essa mulher. Se a sua fé não fosse tão firme, talvez Jesus tivesse concedido a ela o seu pedido logo de cara. Mas o Senhor conhece o coração. Ele conhecia o coração dessa mulher, a qualidade da sua fé. Eu tenho dito aqui que a aprovação muitas vezes não é, claro que não, porque Deus não te conhece, não sabe quem você é. Deus sabe na escala de 0 a 10 onde você está. Não tem como enganar o Senhor. Só que existem pessoas ao redor que precisam ver isso em você. Pessoas que precisam ver isso em você para se motivar, motivar a fé, chegar a ir longe, ser salvo.
É justamente nesse momento da ação que nós podemos manifestar a glória de Deus, que nós podemos dizer: Deus está. É assim que aquela mulher conseguiu a cura, a maior bênção que para ela seria talvez a bênção de uma vida toda. Porque Jesus no começo ficou em silêncio, não respondeu o que ela gostaria de ouvir. Quem gostaria de ser chamado de cadela ou de cachorro? Mas aquela mulher se colocou em humildade, demonstrou a Jesus a qualidade da sua fé. Aquela mulher se deixou provar. Para que alcançasse assim a bênção que havia pedido. Eu acho interessante aqui no finalzinho do texto, só frisando o que já coloquei, Jesus diz: por esta palavra, amado, Deus ouve tudo o que você diz. Deus ouve tudo o que você pensa. De mim e de você. E às vezes nós falamos tanto, e não dizemos nada que toque o coração de Deus. E o Senhor está esperando apenas uma palavra. Por essa palavra, aquela mulher teve a sua vida transformada. Por essa palavra, os profissionais, grandes profissionais de TI, tecnologia, mestrado, doutorado, não conseguiram um emprego. Ou os negócios estão indo cada vez pior, ou estão plantados numa linha de insegurança, confiando apenas em si mesmos, na sua experiência, na sua capacidade de discernimento, na sua inteligência. E tem pescado muito menos do que poderiam. E o que Jesus está esperando para mudar isso? Pastor, mas Jesus não são só espirituais? E você não é espiritual, não? A gente precisa ter cuidado, porque pensa que as coisas... Não, as materiais eu resolvo, espirituais eu levo para Jesus. Você é um ser total. Se tirar o espírito de você, o que vai acontecer? Morte. Qual é a palavra? Pastor, eu nunca fui alvo de um milagre. Começa a ser agora. O que você tem aí para dizer para Jesus agora? Como está a sua fé? Inabalável, como é dessa mulher? Você acredita em milagre? Jesus sabe se você acredita ou não, não precisa me responder. Baixa a sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Jesus está esperando você colocar diante do altar
a sua palavra. O que você vai dizer para Jesus agir? Você vai dar a ele uma palavra de medo, uma palavra de temor, uma palavra desencorajosa, uma palavra de dúvida, de lamento, uma palavra de reclamação. Uma palavra de confissão. Jesus quer ouvir. Aquela mulher deu a Jesus uma palavra de uma fé inabalável. Porque ela praticamente foi chamada de cadela, Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A palavra daquela mulher não foi de indignação. Ela simplesmente disse: os cachorrinhos, como se dissesse: nós também, Senhor. Assim como eles, domésticos, que ficam embaixo da mesa, esperando as migalhas, assim sou eu. Esperando a migalha que vem das tuas mãos, que caia da tua mesa. E é nessa palavra Jesus fez o milagre da mulher. Já feito isso para contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua bênção se estabeleceu, a sua filha ficou sã. Feche seus olhos nessa palavra.